Continuação, tá? Da leitura e explicação do livro apócrifo A Origem do Mundo. Bem, a gente parou aqui nessa parte, né? Onde estava falando aqui, né? De Pronoia, que se apaixonou por aquela imagem que ela viu brilhando lá na luz, que brilhou desde o oitavo céu. No caso, ela viu a imagem da humanidade, tá? Macho e fêmea, os dois. Fica vendo. Vamos aqui então. Continuando a leitura, tá? A partir desse parágrafo aqui. E deixa eu ressaltar algo muito importante aqui, que eu acredito que vale a pena comentar e se esclarecer, né? Talvez mais algumas pessoas tenham dúvidas com relação a isso, que é o seguinte. Nos apócrifos, a gente vai encontrar os nomes das autoridades do caos ou dos arcontes, como que eu posso dizer? Com os nomes em hebraico, tá? É isso aí, de origem hebraica. Aí você vai ficar pensando, bom, são nomes, né? Como a palavra Adonai, a palavra Elohim, que eles falam assim, Elohim ou Elohim ou Eloá, enfim. Enfim, entendeu, né? E outras várias palavras, como Sabaote, ou como eles falam, Tezavaote, enfim, no hebraico moderno. Tudo palavra do hebraico. Aí você vai ficar se perguntando, mas essas palavras são utilizadas hoje comumente, geralmente como títulos. Sim, mas elas antes eram utilizadas como nome próprio de seres que vieram a existir antes de nós. Entendeu? Então, palavras que utilizamos comumente, como a palavra Elohim, etc., são palavras que eram utilizadas como nomes próprios das autoridades do caos. Entendeu? Ou dos arcontes, como você vai encontrar assim, os apócrifos citando eles, arcontes, né, que isso vem do grego, depois foi para o latim e ficou assim, arcontes, tá ok? Que tem a ideia de chefe, principal, alguém que é o... Desculpa, deixa eu dar uma pausa aqui por causa da garganta. Continuando, tá? Desculpa aí. Então, dá a ideia de alguém que comanda, que tem poder, entendeu? É isso. Aí, o texto continua aqui. Então, vamos aqui. Você entendeu, né? Então, essas palavras podem ser utilizadas tanto como nome próprio, por exemplo, a palavra hebraica Adonai, como título também. Vai depender do contexto do livro ali, o qual você está lendo. Então, as pessoas pegam muito para substituir o Yud, Rei, Vav, Rei, que elas conhecem assim, Yud, Rei, Vav, Rei, com aquelas letras, né, transliteração, com aquela transliteração, enfim, com aquelas transliteração inglesa, com aquelas letras YHWH, ou YHUH, ou YHVH, enfim, que você conhece por Yud, Rei, Vav, Rei. E aí eles pronunciam Adonai. Por que eles fazem isso? Para não pronunciar o nome Yahuwah, entendeu? Então eles fazem isso. Só que isso implica uma questão. Vai depender da intenção deles. Porque essa palavra Adonai, ela pode ser tanto utilizada como nome próprio e também como um título. Então, como ali, em tudo onde eles vão encontrar Yud, Rei, Vav, Rei, não vai ficar, como que eu posso dizer assim, claro se eles estão utilizando meramente como um título ou eles estão invocando Adonai, que também é uma entidade, tá? Só que esse Adonai, ele é Sabaote, né? Depois ele passa a ser chamado também de Sabaote ou Tezavaote, enfim, como eles falam. Quer dizer, exércitos, forças, tá ok? E tem essa questão aí toda, pra gente ficar pensando. Por isso que eles ficam dizendo que Deus tem um monte de nomes. Não é que Deus tem um monte de nomes, é que existem vários deuses com esse monte de nomes, que são títulos, mas que são nomes próprios também. Então é isso que eu tô dizendo, tem que ter muito cuidado.
Então, entendeu? Tudo bem, na cabeça de quem vai lá e substitui a pronúncia de Yud, Rei, Vav, Rei e Yahuwah por Adonai, tá pensando assim, bom, eu tô usando como um título. Só que quem tá ouvindo e sabe realmente o que aconteceu antes desse universo material, ele ser, como que eu posso dizer? Antes desse universo material ser, não, enfim, quando esse universo material ele foi fundado, só que antes de nós existirmos nesse universo material, quem tem esse conhecimento sabe o que aconteceu antes do meio da história, né? Que o meio da história começa lá a partir do livro de Gênesis, capítulo 1. Já vai ter, já vai dar como que eu posso dizer, um toque na mente dessa pessoa, e aí a gente vai ficar pensando o seguinte: será que eles estão utilizando como um título ou eles estão invocando realmente Adonai? Entendeu? Que também é uma entidade, tá? É isso aí. É uma divindade também. Porém, não é o Yud Rei Vav Rei. Tem isso. Então, o Adonai pode ser utilizado tanto como nome próprio e também como título. Vai depender do texto e do contexto ali da Bíblia hebraica. No caso, como eu já disse, que ele substitui Yud Rei Vav Rei tudo por Adonai, aí fica complicado de você entender isso, né? O que eles querem dizer exatamente. Então fica muito complicado isso aí, é uma coisa muito, como que eu posso dizer, uma questão muito delicada, né, para se tratar. Mas vamos continuar logo aqui, ó. Então Pronoia, ela não pôde satisfazer o seu amor, ela derramou a sua luz sobre o universo. Você sabe quem é Pronoia, né? Pronoia estava com Yaldabaoth. Presta atenção, hein? E aí vamos aqui, continuando a leitura. Desde então, aquele mensageiro tem sido chamado de Adão de luz, tá vendo? Adão de luz. Essa palavra Adão, ela vem da palavra hebraica dam, dam. O que quer dizer essa palavra? Sangue. Mas sangue de quem exatamente? Sangue humano. Então, em si, a palavra Adão, né, que vem do hebraico Adam, Adam, e vem também da palavra hebraica sangue, dam, em si, ela não significa macho, não significa nem macho e nem fêmea. Está se referindo simplesmente ao sangue, tá? Então, ou seja, especificamente aqui, como se trata, né, de uma imagem humana, ou melhor, de imagens humanas, como tem o macho e a fêmea, que forma aí a humanidade. Então, aqui não está sendo utilizada para... Esse sangue não está se referindo a sangue de animais, mas o sangue de seres humanos, do homem e da mulher, beleza? Então, Adam é uma palavra hebraica, né, que virou na nossa Bíblia Adão, é uma palavra de origem hebraica que significa literalmente humanidade. Ela não define sexo nenhum, beleza? Não define gênero. Na verdade, ela chama os dois. Ela invoca os dois, tanto o macho como a fêmea da mesma espécie, no caso da espécie humana, ok? É isso. Só que aí algumas pessoas vão falar, mas a palavra Adão é masculina, está se referindo ao macho, porque o macho recebeu esse nome, exatamente, ele recebeu esse nome. Mas isso não significa que a palavra Adão, que se tornou um nome próprio, não significa que ela seja exclusivamente para o macho, e nem exclusivamente para a fêmea, mas é utilizada para os dois. É igual a palavra hebraica para o nome de Eva, que é ruá, ruá, ruá que quer dizer vida, vivente. Que eles falam no hebraico moderno, ravá, eles falam ravá, enfim. Essa palavra significa vida ou vivente. O fato dessa palavra significar vida ou vivente, ela pode ser utilizada exclusivamente só para uma mulher? Lógico que não. Ela também é utilizada para o macho, para o homem, para o masculino. Por exemplo, se você quer dizer que o homem ele está vivo, você vai usar a palavra vida, né, para ele, entendeu? Então tem toda essa questão aí que a gente tem que avaliar bem, considerar tudo isso para não criarmos nenhum tipo de confusão, nem nos enganarmos
e nem deixar que outras pessoas nos enganem, ok? Nos engane, certo? É isso aí, então vamos lá. Olha só o que diz aqui, ó. Então, olha que coisa interessante. Pronóia não pôde satisfazer o seu amor pela humanidade. E você vai ver que ela viu tanto o masculino como o feminino. Esse livro ele vai dizer. Vamos continuar aqui para adiantar. Olha só, presta atenção. Cuja interpretação é o homem luminoso de sangue. Aqui eles traduzem como homem luminoso de sangue, mas na verdade seria humanidade. Mas eles colocam como homem. Por quê? Porque na concepção meramente superficial de alguém que estuda a Bíblia, Adão é nome de macho. Só que essa palavra Adam, do hebraico Adam, ela refere-se, tem origem da palavra dan, que significa sangue. Então refere-se tanto ao masculino como ao feminino ao mesmo tempo. Mas eles acabam traduzindo como homem, porque esse nome, essa palavra, Adão, foi dada para o macho, tá? Mas se você vê lá no livro de Gênesis, que muitas vezes em outros lugares da Bíblia, essa palavra Adam, né, que eles traduzem como Adão, transliteram, na verdade, né, uma transliteração aí portuguesa, Adão. Essa palavra ela é muitas vezes utilizada para se referir à humanidade em geral, ou seja, tanto macho como fêmea. Tanto faz ser criança como adulto. Então tem essa questão aí, tá ok? Então, Adão é uma palavra utilizada para toda a raça humana. É isso, tá bom? Olha só, vamos continuar. Então, olha que interessante. E aqui tá aqui a interpretação que eles colocaram. E aí diz: e o solo fecundado por aquela luz foi chamada de Adamás, sagrado. Olha só que interessante, né? Porque é curioso que lá no livro de Gênesis, capítulo 1 lá, vai dizer, Deus vai começar a invocar. Ele vai dizer assim, que a terra produza o que mesmo, gente? Árvores. Que brote da terra árvores, todo tipo de planta, tudo. Aí você fica pensando, bom, Deus disse para brotar da terra. E quem foi que semeou a terra antes para brotar? Olha só, curioso, né? E o solo fecundado por aquela luz foi chamado de Adamás sagrado. Olha que interessante, muito legal, né? Olha aqui, ó, como a terra lá de Gênesis, capítulo 1 foi fecundada. Que coisa, hein? Cujo significado é a terra sagrada de Adamantino. Por que Adamantino? Por causa de quê, gente? Por causa de quê? Sangue, sangue. Lembra que eu falei para você que a palavra Adão, ela tem origem da palavra hebraica Dan. Então, a palavra hebraica Dan quer dizer sangue. Então, aqui, ó, o significado real da palavra, do nome, né, que é utilizado como nome próprio, Adão, é sangue. Então é isso. Olha só. E aí você vai e fica se perguntando. Presta atenção, hein? Quem foi que derramou a luz sobre o solo? Que tá aqui, ó. Cadê? Que diz aqui, ó. E o solo fecundado por aquela luz foi chamado de Adamás, sagrado, cujo significado é terra sagrada de Adamantino. Essa luz que fecundou a terra é luz de quem especificamente? A luz do Adão de luz? Da humanidade de luz? Ou a luz de outro indivíduo? Ou melhor, outra indivídua. Vamos pôr assim, tá? De quem é essa luz? É de quem? De quem é essa luz? Essa luz é de Pronóia. Pronóia. Por quê? Porque quando ela não pôde satisfazer seu amor, ela derramou a sua luz sobre o universo. Que universo? Esse universo material. Sobre o solo. Sobre o quê? Sobre a terra.
Ela derramou a sua luz sobre o universo. Praticamente, ela acabou, como que eu posso dizer? Tipo, se espalhando pelo universo todo. E aí atingiu a matéria da Terra também. E então, o que foi que aconteceu? Por isso que aquele Adão, aquela humanidade que apareceu, passou a ser chamada de Adão. Adão de luz. Olha só. Porque quando essa imagem, né? Quando essa imagem que passou a ser chamada de Adão de luz ou humanidade de luz apareceu, causou o quê? Causou o quê? Fez com que Pronoia derramasse a sua luz sobre o universo. É isso que o texto está dizendo aqui. Eu espero que você tenha entendido, tá ok? Olha só que interessante, hein? Muito interessante. Então você entendeu como que o solo, como que a terra, lá do livro de Gênesis, capítulo 1, foi fecundada, né? Entendeu? A Bíblia, ela não vai trazer essa informação de como que a terra do livro de Gênesis, capítulo 1, ela foi fecundada, mas os apócrifos vão trazer essa informação, e ela é muito boa, por sinal. Porque fica pensando aí, galera, nós temos sangue, certo? Nós nos alimentamos de frutas, tudo mais, tudo que vai para a mesa para você se alimentar é procedente, tem origem da terra, não é verdade? E esse apócrifo está dizendo que Pronoia derramou a sua luz sobre o universo. E a luz dela, essa luz dela era uma luz o quê? Você acha que era como? Era meramente uma luz? Ou era o que especificamente? Porque ela não era espírito, ela estava mais para um ser material, ela era um ser material. Só que de uma matéria muito, muito, muito superior a essa daqui, que eu e você somos. E ela brilhava, um brilho que eu e você não temos. Só que claro que o brilho desses seres eram mais ofuscados do que o brilho dos espíritos, porque os espíritos são mais elevados do que as almas e muito mais elevados do que a matéria. São superiores os espíritos. Então a gente vê isso tudo aqui, isso é muito interessante, né? Interessante, muito legal. Olha só isso aqui. Então quer dizer, olha só essa palavra também, Adamás sagrado. Olha só, e o solo fecundado por aquela luz foi chamado de Adamás sagrado. Quem é que sabe como se chama a palavra solo em hebraico? Adamar. Aqui eles colocam um S no final por causa de quê? Do grego e do latim. Aí transliteram como Adamás. Mas a palavra hebraica para solo é Adamar. Adamar. Como tá aqui, ó. Adamar. Adamar. Aí no caso aqui, a gente só tira o S, entendeu? E aí fica Adamar, Adamar, solo, tá? Cujo significado é terra sagrada de adamantino. Tá vendo? Por que adamantino? Sangue, ok? Ótimo. Por que a palavra Adão ou o nome Adão? Qual o significado? Sangue, sangue, ok? É isso. Continuando. Desde então, todas as autoridades têm venerado o sangue virgem. Olha que coisa. Curioso, né? Nossa, gente. Então, olha aí de onde vem, né? Essa veneração pelo sangue virgem. A gente sabe que nas culturas antigas, eles até pegavam, né? Jovens virgens e sacrificavam como uma oferta sagrada, segundo eles, para os deuses. Que coisa, hein? Por que será? Por que será? Desde então, todas as autoridades têm venerado o sangue virgem. Por causa disso aqui, ó. Viu? Fica prestando atenção. Que coisa, hein? Que coisa. Olha só. Continuando. E o universo foi purificado pelo sangue virgem. De quem? De Pronoia. Mas especialmente o oceano cósmico foi purificado através da imagem de quem, gente? O oceano cósmico, que é aquele grande abismo de Gênesis capítulo 1, que havia trevas, existia uma escuridão, existiu, não existe até hoje, né? Existe escuridão sobre a face do grande abismo.
e o Espírito de Deus movia-se ou pairava por sobre a face das águas. Está lá no livro de Gênesis. Isso é interessante. E aqui diz, olha só, mas especificamente o oceano cósmico. Então, o sangue virgem de Pronóia. Por que virgem? Puro. Algo que é puro, tipo azeite de oliva. É puro, então, é virgem. Presta atenção. E o sangue virgem purificou o quê? E o universo, o sangue virgem purificou o universo, tá? Desculpa aí, é isso mesmo. Continuando aqui, ó. Mas, especialmente, o oceano cósmico foi purificado através da imagem de Pistes, que apareceu para o arconte-chefe nas águas. Curioso isso aqui. Então, nós temos aqui, ó, a imagem de Pistes Sofia, que apareceu para o arconte-chefe nas águas. Isso faz lembrar o batismo de Cristo. Aí, João Batista, ele fala assim, ó, olha, eu é que preciso ser batizado por você e você vem aqui para eu te batizar? E Cristo disse, João, vamos deixar assim, porque vamos fazer tudo conforme é justo, tá, João? E João fala, tá bom, então Cristo, a imagem de Cristo, o corpo de Cristo é que batiza aquelas águas, não o contrário, entendeu? Deixa eu dar uma pausa aqui. Vamos lá, vamos continuar. Coloquei fone de ouvido agora para ver se fica melhor, né? Pra ver se o barulho externo não sai muito, mas enfim. Então vamos aqui, ó. Então a gente viu, eu tava falando mesmo que foi sobre o Cristo, né? Ter se batizado. E o motivo dele ter se batizado não é porque ele realmente precisava de batismo, mas ele na verdade é que batizou, é que lavou, é que purificou as águas e não o contrário. Então isso é uma coisa interessante, né? Aí os apócrifos eles, desculpe, os apócrifos eles vão trazer essa informação também, tá? De que foi o Cristo quem batizou as águas e não as águas que o batizaram. Então eu não tô dizendo isso aqui da minha própria, do meu próprio entendimento não, tá, gente? Não é do nada não. Então olha só. É só que não é nesse apócrifo que vai falar, né? Mas é em outro. Então, só lendo isso aqui a gente vê, eu lembro, né, das informações dos outros apócrifos que eu já li, já estudei. Presta atenção. Mas especialmente o oceano cósmico, que é aquele grande abismo de águas do livro de Gênesis, só que lembra que as águas do grande abismo do livro de Gênesis e as águas, que são as águas desse oceano cósmico aqui, ó, não são águas como as águas que você tem aí, por exemplo, no rio, no mar, na sua torneira, tá? Ou no seu chuveiro, enfim. São águas diferentes, de uma matéria muito superior a essa matéria aqui embaixo, tá ok? A qual nós temos contato. Então, é uma água muito, muito, muito superior mesmo, de uma matéria assim, nossa, elevadíssima, tá bom? É isso, presta atenção. Olha só. Desculpe de novo, tá? Então, quer dizer que a imagem de Pistes purificou as águas do grande abismo ou as águas do oceano cósmico. O que é purificar, gente? É limpar, lavar, tornar algo puro, tá? Olha só. E a ideia de batismo é isso. O que é o batismo? Lavar o corpo de alguém. Não é tipo assim, aí você fala, gente, eu quero que vocês prestem atenção. Minha garganta tá ruim, viu? Calma aí. Pronto. É que choveu aqui, aí eu fico assim, tipo assim. Presta atenção, por favor. Eu quero que vocês prestem atenção em uma coisa. Sobre a questão do batismo. Vocês já notaram que o batismo, ele praticamente só vai aparecer para os hebreus? É difícil ter um batismo assim para as outras nações? Por que será que só os judeus ficavam lá se batizando? Por que Cristo ele não batizava, por exemplo, por que ele não batizou aquele soldado romano? Por que ele não batizou, né, a mulher de Pilatos e outras várias pessoas? Por que ele não falou assim, olha, vocês têm que se batizar nas águas? Por que será? Por que os judeus é que faziam o batismo? É que realizavam o batismo? Por que os judeus é que tinham que se batizar? Porque eles estavam com seus corpos sujos, imundos, de sangue, dos sacrifícios
dos animais que morriam no lugar deles. Lembra daqueles sacrifícios que se fazia, no qual a pessoa cometia um pecado? Pegava um animalzinho, colocava a mão sobre a cabeça do animal. E aí sacrificava o animal no lugar da pessoa e depois o sacerdote, né, o chefe, ainda pegava esse sangue, espargia sobre o altar e espargia sobre o povo. E até misturava com outros itens e lançava sobre o povo hebreu, sobre o povo judeu, ali da época de Cristo. Então aquele povo ficava com aquele sangue no corpo. Aquele povo, né, tipo, tudo sujo, gente. A maior, como quer dizer, aquela sujeira toda, imagina, aquilo fedia, aquilo tava sujo. E eles estavam pensando assim, ó. Agora que eu tô com esse sangue dos animais sobre mim, eu estou perdoado de meus pecados. Só que aí eles cometiam um pecado de novo, continuavam morrendo e ainda tinham que continuar sacrificando animais. Era um sacrifício contínuo. E aí vem o Cristo, ele morre, derrama o sangue dele. E os judeus gritam na hora que Pilatos fala: eu não serei culpado pelo sangue desse homem. O interessante é que os judeus gritam e eles cumprem toda a lei, toda a Torá. Eles dizem assim, ó, que o sangue dele caia sobre nós e sobre os nossos filhos. E não era isso que fazia quando você pegava um animalzinho, sacrificava. Quando um pecador cometia um pecado, o animalzinho é que pagava o pato, né? É que pagava uma conta que não foi ele que cometeu o pecado, não foram os animais, fomos nós, foram seres humanos. Só que os animais morriam no lugar dos seres humanos. Lá na lei, na Torá, mas tudo isso para quê? Para apontar para o Cristo. Então, quando o Cristo ele morre, derrama o sangue dele, ele acaba com esse ritual de sacrificar animais para morrerem no lugar do ser humano por causa dos pecados. Então ele encerra isso, ele fecha isso, né? Ele vai e cancela esses sacrifícios contínuos, esse sacrifício aí contínuo que tinha que se fazer direto, que era eliminar os animais, matar os animais por causa dos pecados, né? Dos seres humanos, dos nossos pecados. Então olha só que coisa interessante. E sabe o que é muito mais interessante, o que me chama a atenção é que os judeus gritaram que o sangue dele, o sangue de Cristo, fica vendo, caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Igualzinho que se fazia lá no ritual de sacrificar animais no lugar dos pecadores. E aqueles judeus ali eram tudo pecadores, né? Imagina, todo mundo, né? Todos nós somos de fato. Então isso é muito interessante, isso me chama muita atenção. É uma coisa incrível. Então eles não falaram aquilo de sua própria vontade espontânea. Vontade. Eles não quiseram falar aquilo, eles falaram aquilo para cumprir as profecias, entendeu? Da Torá e dos profetas. Então, olha que coisa, tem muita coisa na lei que é tudo profecia ali, apontando para o Cristo. Por isso que o Cristo diz, né? Lá na Bíblia ele disse o quê? Eu não vim anular a lei e os profetas, mas eu vim cumprir tanto a lei, a Torá e também como os profetas. Mas como assim? Ele veio cumprir, por exemplo, ser vendido por 30 peças de prata, ser avaliado assim pelos judeus. 30 peças de prata é o valor de um escravo lá no Velho Testamento, na Torá, na lei, no livro da lei. Tá ok? É isso aí. Morrer do jeito que ele morreu também tá lá no livro da lei. E também tá no livro da lei dizendo o quê? Que não se deve deixar o sol, né? No outro dia o sol, parece que é o sol se pôr ou nascer sobre o corpo, alguma coisa assim, eu não lembro especificamente agora, mas é alguma coisa assim. Não pode deixar vir um... esse barulho é muito chato, viu? O povo fala muito alto, enfim. É algo assim, depois vocês veem aí, tá? Mas aqui, vamos terminar logo isso aqui, ó, pra adiantar, por causa do tempo. Já tá dando esse tempo aqui, né? Então, a imagem de Pisto e Sofia purificou as águas do grande abismo, que é as águas do oceano cósmico. Quando Pisto e Sofia, ela apareceu para o arconte-chefe. Quem é o arconte-chefe, gente? É Yaldabaoth, tá? Que é o diabo e Satanás original. Presta atenção, viu?
Nessa altura aqui, ó, não existe aqueles anjos rebeldes que você conhece, né? Que você conhece como Lúcifer e tudo mais. Eles só vão existir muito, muito tempo depois, uma eternidade, põe eternidade nisso depois, tá? Essa altura aqui eles não existem ainda não. Por quê? Porque, como que eu posso dizer? O Cristo, como ele veio do universo espiritual para esse universo material com os vários e várias espíritos de Deus, ele vai organizar, depois que rolar tudo isso aqui, ó, que esse livro está citando, depois de uma eternidade que aconteceu tudo isso aqui, ele vai então criar os anjos no 8º céu. Vai acontecer sim uma rebelião daquelas hostes, que você conhece como Lúcifer, né? E as hostes rebeldes, tá? Aqueles anjos rebeldes lá. Mas isso é muito depois, muito, muito, muito tempo depois mesmo. Por isso que esse apócrifo não vai citar esses anjos rebeldes, mas esse apócrifo ele vai citar a origem, o começo da história. Ele não vai citar o meio da história, entendeu? Então é isso. Vamos continuar aqui, ó. Olha só. Justamente por causa disso, surgiu a expressão águas cristalinas, o que faz sentido. Porque o que é uma água cristalina? É uma água limpa, né? Uma água limpa. Olha que legal. Já que a água sagrada dá vida, a tudo. Então, a água sagrada dá vida a tudo. Ela também purifica. Isso é muito interessante, né? A água sagrada dá vida. Olha só, dá vida a tudo. Vamos aqui. Você entendeu, né, gente, que, ó, deixa eu explicar isso aqui. Quando a água do do oceano cósmico, que é a água daquele grande abismo de Gênesis, ela foi purificada, você entende que esse universo material, ele foi, tipo, consagrado, né? Você entendeu isso, né? Foi purificado, né? Limpo. Você deu para entender, né? Por isso que isso faz lembrar também daquela parte que a Bíblia diz, que é por causa da misericórdia de Deus, o motivo de não sermos consumidos. Olha que coisa. Continua o texto. Desse primeiro sangue surgiu quem? Eros. Deixa eu ver aqui o tempo. Eu vou parar, porque já deu 32 minutos, tá? E também muito barulho externo, muito barulho ao fundo aí do vídeo, fica chato, tá? Então eu vou parar aqui e a gente pode continuar no próximo vídeo. Eu espero que esse vídeo tenha ficado bom, sabe? Enfim. Mas com certeza ficou com muito barulho aí ao fundo. Então aqui, ó. Depois a gente vai falar disso aqui, tá? Aqui, ó, Eros, né? Inclusive essa palavra, esse nome, né? Eros também é utilizada como uma mera palavra grega, né? Para o amor entre homem e mulher, enfim. Aí a gente sabe que tem o amor ágape e tem o amor eros. Depois a gente vê isso.